Bom dia, pessoal. Bom dia, graça e paz seja com todos. Iniciamos aqui mais um momento do nosso devocional das nossas manhãs. Graças a Deus tem nos permitido estar aí em mais um momento, né, com Ele, de adoração. Quero convidar você hoje a estar comigo. Hoje vamos estar falando sobre um Deus que te vê de dentro para fora. O tema de hoje é a cura emocional e o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Vivemos em uma geração que tem passado por grandes problemas e crises emocionais, crises existenciais, aonde não vem solução para os teus problemas, aonde não vem saída para a sua dor, mas há um Deus que é a chave de tudo isso, um Deus que cura, um Deus que te ouve, um Deus que te vê, um Deus que conhece o seu coração de dentro para fora. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Amém? Vou iniciar primeiramente começando com uma oração para adentrarmos aí nesta mensagem maravilhosa que Deus nos passou nesta manhã. A paz, João, seja bem-vindo, bom dia, irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Prazer, eu sou a Juliana Ferreira e bem-vindo ao nosso momento de manhã com Deus, nosso devocional das manhãs. Magno, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos lá? Senhor, eu quero primeiramente lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Lhe agradecer pela tua promessa, por quem o Senhor é. Lhe agradecer pelo que se foi e pelo que virá. Pelo hoje e por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Senhor, eu sou grata pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado e hoje o Senhor marcou mais este encontro com cada uma dessas vidas nessa manhã, para falar sobre cura, para falar sobre cuidado, para falar sobre um Deus que nos vê de dentro para fora, para falar sobre um Deus que nos ouve, um Pai presente, que tem estado em todo tempo ao nosso lado, cuidando, guardando e fortalecendo, e que se não fosse o Senhor não estaríamos aqui. Então muito obrigado, Senhor, por esse encontro ao qual o Senhor já havia marcado conosco. E estamos aqui. Fala, Senhor, conosco. Usa-me, Jesus. E que o Senhor tenha total liberdade para falar com seus filhos, dar direcionamento, trazer ali a tua palavra, o teu verdadeiro evangelho, porque é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que instrui. Então que nós possamos estar aí contigo, Pai. Usa-nos nas palavras e que o Senhor direcione muito bem esse devocional dessa manhã, que alcance muitas vidas que estão passando por problemas emocionais e que precisam imediatamente de uma cura e lembrar que o Senhor é o remédio para a alma. Amém? Vamos lá, irmãos. O versículo de hoje se encontra em Salmos 56, versículo 8. Diz assim: Tu contaste as minhas aflições, pusestes as minhas lágrimas no teu odre. E não estão elas no teu livro? É Salmos 56, 8. Você já se sentiu sensível à sua dor? Como se ninguém realmente entendesse o porquê, as causas e o que levou você a estar sentindo isso. Como se as pessoas fossem indiferentes com a dor que você leva sobre você. Mas há um Deus que Ele te vê. Um Deus que te ouve, um Deus que te conhece de dentro para fora. Um Deus que entende as suas lágrimas. Um Deus que entende aquilo que você não conta para ninguém, mas que você tem guardado dentro do seu coração. E Ele sabe o quanto isso tem te causado grandes anseios, instabilidade emocional, tem te deixado sobrecarregado. E muitas das vezes tem te causado uma sensação de solitude. Porque quando nós depositamos no homem a solução para os nossos problemas, e quando queremos esse acolhimento de alguém e aquela pessoa não nos responde dessa forma, nos sentimos o quê? Sozinhos. E no meio da caminhada, quando não temos uma rede de apoio, nos encontramos em um período em que aquilo nos sobrecarrega. Aquilo parece que vai sucumbindo-nos aos poucos, né? Nossa dor parece que vai nos destruindo aos poucos, nos tirando o direito de sonhar, nos tirando o direito de ter capacidades, nos colocando em uma situação onde nos sentimos que não somos merecedores de tal coisa. São muitas promessas, são muitos propósitos, muitas metas, sonhos, objetivos, tudo isso para alcançar e nos sentimos fracos, nos sentimos abatidos, nos sentimos um fardo. Quem nunca se sentiu assim? Cansado, sobrecarregado. Mas muitas das vezes não percebemos
que há alguém que pode trazer alívio para a nossa alma e se encontra ali do nosso lado. E o nome dele é Jesus. Nós conhecemos esse Jesus que a Bíblia prega, nós conhecemos esse Jesus que nós já ouvimos falar de outras pessoas. E nós sabemos que Jesus ele cura, que Jesus ele transforma, e na Bíblia relatam, né, milhares de histórias que falam sobre isso. Mas uma coisa que muitas das vezes nós esquecemos é que ele sonda o nosso coração. Ele entende as nossas angústias. E ele não é indiferente com a dor que sentimos. Afinal, quando Jesus esteve aqui no mundo, ele passou por momentos de dor, de aflição. Ele teve medo. E hoje, ele deixou sobre nós um consolo chamado Espírito Santo, que está 24 horas com você. É aquele que recolhe as suas lágrimas e te vê como alguém precioso. Afinal, você é um templo para ele. Quando Jesus morreu e ele foi levado aos céus, ele deixou esse remédio que é um consolo para nossa alma, que é alguém que nos ouve, que é alguém que cuida de nós, que dá aquele sexto sentido para os nossos dias. Quem nunca já sentiu naquele momento que eu não devo fazer isso? Eu devo orar, eu devo pedir desculpa. Nossa, eu fui errada nessa situação. Cara, eu tô muito chateada, e você sente aquele consolo, aquele alívio. Você começa a sentir uma luzinha no fim do túnel e você fala, o sexto sentido eu tenho um sexto sentido, né? Aquela vozinha que fala, ei, toma cuidado com essa pessoa. Ei, não é dessa forma. Ei, não é desse jeito. Pois é, essa vozinha não se chama sexto sentido. Ela se chama Espírito Santo. E ele ministra o nosso coração o tempo todo. Basta estarmos ali, ó, atentos. Porque ele fala. Ele nos direciona. O nosso Deus, irmão, ele é um Deus que ele entende os seus sentimentos. Porque o nosso Deus, ele tem sentimentos. O nosso Deus, ele tem muito amor, mas ele também tem ira. O nosso Deus também se entristece. O nosso Deus, ele tem sentimentos. E você foi criado à imagem e semelhança dele. Portanto, como uma criação não teria sentimentos? Sendo que o próprio Deus, a qual criou, a qual formou, colocou nela um pouquinho de si. Porque nós somos uma parte da criação que somos considerados a imagem e semelhança dele. Então ele entende. Ele entende quando você está com raiva, ele entende quando você está triste, ele entende quando você está magoado. Ele entende quando você se ira. Ele entende quando você se sente inferior. Ele entende quando você se sente chateado. Ele entende quando você se sente angustiado, mas ele também entende os motivos da sua alegria. Esse é o seu Deus. O quão perfeito é o nosso Deus. Para colocar um sentimento sentimentos, né? Todos os sentimentos. Eles são dignos, irmãos. Muitas das vezes não sabemos dosar. Mas eles vêm de um grande Deus. Óbvio que se não é para você ficar irado e sair fazendo o que você bem entende por aí, achando que você está na razão porque você está com ira e a vingança é a chave. Não. Vingança nunca foi a chave. Ele te permitiu ter o sentimento de raiva. Para que você entendesse que você não tem que aceitar tudo. E para que você entendesse a se posicionar. Mas não a ter vingança com aquilo que você sente. Porque o nosso Deus, ele nos ensina em todo tempo na Bíblia que ele é tardio em irar-se. O nosso Deus, ele é um Deus que não apenas percebe o exterior, mas também entende o interior. Ele não nos desampara. Ele não te olha com um olhar de julgamento, mas com compaixão. E te chama pelo nome, porque ele conhece a tua história e ele sabe exatamente aonde dói, aonde pulsa. Porque, irmãos, muitas das vezes nós passamos por muitas coisas na nossa vida, desde a nossa infância, que carregamos isso pra vida, viu? Carregamos isso pra vida. E quando a ferida, ela não é tratada, é só colado um band-aid, nós podemos esquecer um tempo que ela tá ali, mas uma hora ela volta a pulsar. Ela cria pus, ela fica exposta. E se nós ficarmos o tempo inteiro só colando band-aid nela, colando band-aid nela, colando band-aid nela, e não tratar da ferida, ela não é curada. E algo que não é curado, uma ferida exposta, dói.
Uma ferida exposta machuca. Uma ferida exposta nos faz chorar. Uma ferida exposta e ainda inflamada nos faz paralisar. E Deus, Ele não é um band-aid. Ele não vem, cola em cima da sua ferida e fala, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Ele é um Deus de cura. Tampar a ferida não vai curá-la. Quando a gente tira o band-aid, ela continua ali. E ela continua doendo. E o inimigo, ele usa esse gatilho, essa ferida, pra te paralisar. Porque ele não tem dó de você. Ele não te vê como vítima. Ele te vê como alguém que tem projetos, sonhos e que Deus tem capacitado pra vencer. E ele vai exatamente tocar na onde dói, porque ele sabe que aonde dói te paralisa. Lá no Salmos 27:10, vai dizer que ainda que meu pai e mãe me abandone, o Senhor em todavia me acolherá. Existem processos na nossa vida que nós pensamos que Deus ele não nos ouve. Quantas vezes você já orou por algo nos seus piores dias e pela manhã não veio a alegria que se diz na palavra? Foram noites turbulentas e dias ainda piores. Se as noites eram cinzas, os dias eram escuros, de extrema escuridão. Era difícil de se levantar da cama, era difícil de continuar. Parecia que aquilo que a gente orava não chegava aos céus, nosso clamor não subia, porque não havia resposta. Nós queríamos um consolo pela manhã, mas em todavia nós encontrávamos um dia pior que o outro. Quem nunca passou por isso? Aonde se perguntou, cadê os dias de glória que tanto falam? Porque eu só tenho vivido dia de luta, dia de luta, dia de luta. E quando parece que vai mudar, a luta piora. Quando Deus ele começa a trabalhar no processo de cura para a sua vida, a cura não acontece apenas no físico. A cura, ela começa na alma. Porque tem dores que estão engatilhadas lá no fundinho. A gente tenta enterrar a nossa dor, não é verdade? Aquilo que dói a gente não quer lembrar. Aquilo que dói a gente só quer esquecer. Mas não dá pra esquecer a ferida. Mas tem como fazer ela não doer mais, mesmo quando ela é lembrada. Deus, por mais que as palavras sejam duras, elas também nos curam. Às vezes você tem passado por um momento de feridas emocionais profundas, por conta de relacionamentos que foram quebrados, por alguma experiência traumática que te deixou marcas profundas. Às vezes são experiências ou palavras ditas na sua infância. Palavras e experiências no ambiente de trabalho, dentro da igreja. Porque, irmão, sim, o trabalho da igreja é curar. Mas tem pessoas que às vezes nos machucam. Oro sim, irmão, vou estar orando por vocês. Tem ambientes, irmãos, que nos ferem de uma tal forma que não foi nem um tapa que nos feriu, mas a palavra. E a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Afinal, a língua, ela é como uma espada de 2 gumes. E ela serve pra ferir, ela serve pra edificar. A forma que você usa a palavra ao teu favor ou contra aquilo que você frutifica. Então, se eu sou uma pessoa que nos piores momentos eu só falo que eu não fluo, que não vai dar certo, que minha vida é uma enorme confusão, é aquilo que eu estou plantando sobre a minha vida. E a colheita será de dor e sofrimento e de problemas emocionais. Porque se a palavra tem poder, aquilo que eu declaro sobre a minha vida é também, portanto, aquilo que eu colherei. Haverá consequências sobre aquilo que eu falo. Mas ainda há esperança para voltar essa árvore a florescer. Por muito tempo o inimigo cortou os galhos, o tronco,
Mas ele esqueceu que a árvore possui raízes. E essas raízes estão fortalecidas em Deus. E vai voltar a crescer. As raízes te fizeram suportar muitas coisas até aqui. Que seja repreendida a ansiedade. Que seja repreendida agora, em nome de Jesus, a solidão. Que seja repreendido de dentro de você os traumas e as experiências que machucaram. Problemas emocionais que foram causados de forma intencional. Porque tem pessoas, irmãos, que entram nas nossas vidas e elas amam ferir. Tem amigos, irmãos, que muitas das vezes vão tocar naquilo que dói. Porque se sentem superiores quando te veem cansados e sobrecarregados. Mas ele esquece que você tem dono. E o seu dono é Jesus. O meu dono é Jesus. E a ansiedade não faz parte da minha vida, então que saia em nome de Jesus. Ela não faz parte da sua vida, então que ela saia em nome de Jesus. Ele é poderoso para restaurar aquilo que foi destruído em nós. Em Salmo 147:3 vai dizer que ele é a cura do nosso coração, a cura daquilo que está quebrantado, a cura das nossas feridas. E eu quero dizer para vocês algumas histórias bíblicas aqui que Deus nos usou, ou melhor, que Deus usou pessoas para ministrar as nossas vidas. Nós sabemos que a Bíblia, paz do Senhor, irmã Cida, paz do Senhor, irmã Lucineide, paz do Senhor, Léo. Magro também tá com a gente. Rafael, seja bem-vindo. A Bíblia é cheia de histórias que, embora muitas das vezes não usamos diretamente o termo, não usam, né, diretamente o termo como depressão ou saúde emocional, revelam claramente que Deus se importa com o nosso interior. Às vezes não tá escrito lá, ele tinha problemas emocionais, ele tinha problemas de tristeza, ele se sentia sobrecarregado e se sentia opressivo. Deus, ele cuida, irmãos, da nossa saúde emocional, dos traumas, do nosso psicológico. E eu vou falar aqui algumas histórias aonde, eu vou falar bem rápido, aonde Deus, ele entra e no que ele trabalha, tá? Lá em Elias, lá em 1 Reis 19, do 1 ao 18, vai falar sobre Elias. E vai falar sobre um Deus que cuida de você para que você não desista. Juliana, como assim? Deus cuida de mim para que eu não desista? Elias, irmãos, ele foi um grande profeta. Mas ele chegou a um ponto de sua vida onde ele pediu para Deus a morte. Ele estava exausto. Ele estava com medo, ele se sentia isolado, ele estava profundamente desanimado. Ele se encontrava em um período de depressão profunda. E Deus, quando vai de encontro com Elias para falar com Elias, ele não repreende Elias por estar se sentindo da forma que estava. Deus entendeu os motivos de Elias se encontrar naquele ponto, exausto, com medo, se sentindo isolado, se sentindo profundamente desanimado. Porque Deus, ele tem sentimentos, ele entende os teus sentimentos. Em vez de repreender Elias e falar: ei, eu te chamei para ser profeta, então levanta e vai. Ele cuidou de Elias no meio da sua dor. Providenciou descanso para Elias. Providenciou alívio para a alma de Elias. Alimento, cuidado diário. Dia e noite, Elias estava sendo cuidado pelo próprio Deus. E depois de falar com ele em meio a um sussurro suave, Deus reconheceu o esgotamento emocional que Elias tinha naquele momento e que ele precisava ser cuidado. Irmãos, tem momentos que nós precisamos ser cuidados por Deus. O fato de você estar passando por momentos difíceis na área emocional não significa falta de Deus. Não significa. Muitas igrejas, irmãos, eu quando passei por depressão profunda,
Eu escutei de muitas pessoas de dentro da igreja. O que você tem passado é falta de Deus. E só Deus sabe o quanto eu orava, o quanto eu buscava, o quanto eu chorava, o quanto eu pedia pra Deus o socorro, o quanto eu fazia de tudo pra Deus me dar uma solução, o quanto eu jejuei pela minha cura. E em todo tempo muitas pessoas se levantavam pra falar: o que você tem é falta de Deus. E em todo tempo o que Deus falava pra mim era: o que você tem é um esgotamento emocional por tentar abraçar o mundo, sendo que não foi esse o seu papel. A lição que Deus me deu no meio da situação é que Deus entendia o que eu estava sentindo. E Ele não me julgava e não me repreendia pelo sentimento que eu tinha. E naquele tempo Ele só queria ter uma experiência comigo, mostrar que Ele era Deus na minha vida. E que Ele entendia a minha exaustão mental. Porque Ele sabia o tanto que eu suportei e o quanto aquilo estava me sobrecarregando. Então Deus, Ele entende as suas dores. Deus, Ele entendeu a dor de Elias. E Ele entendeu o limite de Elias. E no meio do limite de Elias, Ele cuidou com ternura de Elias. Ele é um Deus que cuida. Ele entende a depressão, Ele entende a ansiedade. Ele não olha pra você e fala: isso é falta de Deus. Ele olha pra você e fala: filho, eu vou cuidar de você, porque o que você tá precisando é de um cuidado dos céus. É ser abraçado pelos céus. É isso que Deus tem pra nós. E lá em 1 Samuel 1 vai falar a história de Ana. Um Deus que ouve o choro da alma. Pra quem não conhece a história de Ana, ela tinha uma Penina em sua vida. Penina na nossa vida, contando para os dias de hoje, é aquela pessoa que mais cutuca a ferida aberta. Ana chorava de amargura por não conseguir gerar filhos. E naquela época, gerar filhos era um sinal de honra. Ela sofria emocionalmente e era humilhada constantemente por Penina, que era a esposa de Eucana, que poderia gerar. Era a segunda esposa de Eucana. Porém, Penina gerava, mas Ana, sempre em toda a palavra da Bíblia, da história dela, vai falar que Eucana amava a Ana mais do que amava a Penina e mais do que amava seus próprios filhos. Ela era mais amada, mas mesmo assim ela se sentia isolada, sobrecarregada por não poder gerar. Ao derramar a sua alma diante do Senhor durante muitos tempos e entender que, naquele dia, ela se encontrava emocionalmente esgotada e ela não conseguiria mais, o Senhor Deus ouviu a oração de Ana e restaurou também o seu emocional. Mas antes mesmo da resposta chegar à vida de Ana já saiu com paz, porque o profeta falou para ela, né? Vai em paz. Deus terá providência. A lição que nós tiramos da história de Ana é que Deus nos encontra quando nós expomos a nossa dor a Ele. Ana chegava lá no templo e falava: eu preciso do meu filho, eu quero uma criança, eu quero um filho, eu quero gerar, eu quero gerar, eu quero gerar. A diferença quando Deus agiu na vida de Ana foi quando ela expôs a sua dor. Juliana, mas Deus conhece a minha dor. Sim, mas Ele precisa ouvir de você aonde dói. Ele precisa ouvir de você o que tem te machucado. Ele precisa ouvir de você aquilo que tem ferido, aquilo que tem gerado instabilidade, aquilo que tem gerado medo. Irmãos, nós temos facilidade de contar pra todo mundo o nosso problema. Nós criamos uma amizade, um vínculo. Daqui a um tempo a gente já se apegou nessa amizade, a gente conta tudo pra ela. A gente conta os nossos erros, nossos defeitos, nossas falhas, momentos difíceis na nossa vida, mostramos pra ela a nossa vulnerabilidade, mas esquecemos que pra Deus, aquilo que é contado tem solução. Aquilo que você expõe e coloca no altar do Senhor em uma oração é aquilo que transforma a sua vida de dentro pra fora. Aquilo que você coloca no altar do Senhor é aquilo que Ele trabalha. Deus, Ele não é um Deus invasivo. Ele não entra na sua vida e fala: deixa que eu vou agir do jeito que eu quero, da hora que eu quero, sem que você dê permissão. O inimigo, ele entra por brechas, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele respeita as suas escolhas, afinal você tem livre-arbítrio. Então Ele trabalha naquilo que você expõe que Ele precisa trabalhar. Senhor, eu tenho dificuldade na área financeira. Ele vai trabalhar e te incentivar, e te ajudar a te desenvolver para que aquilo seja solucionado, para que aquilo possa ser bem administrado, para que você possa ser desenvolvido e capacitado para trabalhar e produzir, para que aquilo não seja mais uma fase da sua vida que esteja desestabilizada. Deus, Ele entrou na vida de Ana quando ela realmente expôs a dor que ela sentia.
Antes ela só queria um filho. Eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho. Mas ela não falava pra Deus o porquê ela queria um filho. Porque antes, o primeiro motivo dela querer um filho não é porque ela gostaria de poder gerar, mas porque ela queria se esfregar na cara de Penina que ela também podia gerar. Afinal, Penina jogava na cara dela todos os dias que ela não poderia gerar. Então Deus, ele também conhece as intenções do seu coração. Deus encontrou Ana, e Ana, naquele dia, quando expôs para ele a sua dor, ela recebeu alívio para a sua alma, mesmo antes de receber a sua bênção, porque ela não saiu de lá grávida. Ela teve que fazer a ação para engravidar, certo? E Deus concedeu o desejo do coração de Ana. Ana buscava por um filho, mas o povo buscava por um profeta. E ambas as situações se alinharam. Ana gerou um dos maiores profetas da Bíblia. E mesmo com as mudanças acontecendo ainda internamente em Ana, porque Deus estava tratando com ela, depois aconteceu também externamente. E Deus fez o milagre acontecer. Outra história do cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é a história de Agar. Lá em Gênesis 16, 21, vai dizer o Deus que te vê no meio do deserto. Agar, ela foi rejeitada, abandonada no deserto com seu filho, sem perspectivas, lá em Gênesis 16. Mas ela também foi encontrada. E Deus disse para ela, usando o anjo, Deus, Agar, te vê. Deus é um Deus que me vê. É o que ela fala. Que apareceu a ela no meio do deserto, dando direcionamento para ela e também esperança. No meio do deserto, enquanto você pensa que você está sozinho, naquele período que você está cansado e sobrecarregado, Deus, ele aparece e diz para você: ei, eu sou um Deus que te vê. Enquanto nós pensamos que estamos sozinhos, ele fala: ei, eu sou um Deus que te ouve. Tá precisando? Chame por ele. Ele ouve, ele te vê, ele te atende, ele é fiel. Deus, ele vê a sua dor. Ele cuida dos teus filhos e ele promete um futuro diferente para a tua vida. Agar e Ismael, seu filho, que vem da história de Abraão e Sara, ela se encontrava num deserto e olhava para aquilo e falava: é o meu fim. Ela viu seu filho chorar e, sabendo que ela estava desidratada e não conseguia nem mais amamentá-lo, ela deixou ele no cantinho, se afastou para não vê-lo morrer. Quantas vezes nós pegamos os nossos sonhos, nossos projetos, deixamos no cantinho e nos afastamos para não ver os nossos sonhos morrerem, os nossos projetos morrerem. No meio do deserto nós nos encontramos tão cansados e sobrecarregados que a nossa alma grita, pedindo a Deus por uma solução, por uma saída. É como se não houvesse consolo, é como se não houvesse mais saída, mas Deus está lá. E ele fala: ei, querida, ei, querido, eu te vejo, eu vejo você. Eu vejo a sua dor, eu vejo o que te incomoda, eu vejo o que tem magoado, eu vejo o que tem causado feridas, eu vejo você. E eu não sou indiferente com o que você tem sentido. No meio desse cenário, eu sou a saída, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a esperança. E vai voltar a gerar, vai voltar a crescer, vai viver pela fé, porque eu sou um Deus do impossível. E eu mudo até aquilo que é impossível para você. Aonde não há saída, ele é a solução, irmãos. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Mesmo no período de rejeição, aleluias, Deus, ele é aquele que no meio da dor, no meio do cenário de deserto, disse para Agar: você é acolhida. Eu sou o seu Deus e eu vejo. Agar antes desprezada e depois
na sua descendência, Ismael também teve a honra que seria só para o primeiro filho, para Isaac. Ismael também levou sobre si a honra de gerar uma grande nação. Porque Deus, ele não esquece do que ele prometeu. Ele prometeu para Abraão que a descendência de Abraão seria uma grande nação. Ismael também fazia parte da descendência. Deus, ele não rejeitou. Também temos a história, irmãos, de Maria Madalena. Quem assistiu The Chosen vai estar aí encorajado por ela. Hoje estamos falando sobre um Deus de cura, irmãos. João 20, do 11 ao 18, vai falar sobre a história de Maria Madalena, onde Deus, ele vê você e ele conhece o teu nome. E ele não olha pra você e fala: ei, fulano, eu tenho uma história pra tua vida. Não, não, não. Ele chega na sua vida e fala assim, ó: ei, eu conheço você. E ele olha pra você e fala: ei, Joy, ei, Danilo, ei, Magno, ei, Léo, ei, Maria, ei, José. Eu conheço você. Maria Madalena, ela foi libertada de 7 demônios, lá em Lucas 8:2. O que pode simbolizar traumas profundos que foram gerados ali nela. No luto pela morte de Jesus, ela foi ao túmulo do Senhor chorar. E Jesus apareceu para ela e a chamou pelo nome. Isso é um gesto profundo e pessoal e que causa curas emocionais, sabendo que Deus conhece você. Afinal, Ele te criou. Ela foi a primeira a vê-lo ressuscitar. Uma mulher que muitos condenavam porque ela tinha uma vida antes muito louca e tinha muitos demônios sobre ela. Mas Deus, ele não olhava para isso. Ele olhava para uma filha que precisava de um pai que era presente, que precisava ser vista, que precisava ser cuidada, que precisava de um consolo, que precisava de uma libertação. Deus vê, conhece, e ele sabe exatamente onde está a ferida. Só que ele precisa apenas que você exponha o que você precisa. Jesus a consertou várias vezes. E ele nos conserta todos os dias. Jesus, ele restaurou a identidade de Maria Madalena. E ele também restaura a minha e a sua identidade. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós somos aquilo que o mundo declarou sobre nós, ou aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Mas eu posso dizer uma coisa pra você: você não é o que falam sobre você. Você é o que Deus pensa e escreveu e colocou sobre a sua identidade. Você é amado, você é cuidado, você é liberto, você tem dono. E você não é um objeto, você é alguém de valor, comparado na Bíblia como um tesouro, que para sempre ele guarda. Você é merecedor. Irmãos, muitas vezes eu me auto-sabotei pensando que eu não merecia as coisas. Pra você ter noção, quando eu precisava de um chinelo, eu chorava pra Deus, eu falava: Senhor, eu vou precisar gastar o dinheiro com um chinelo, sendo que eu poderia ajudar alguém, que eu poderia fazer coisas diferentes. E eu me sentia tão não merecedora das coisas que eu conquistava, que eu não conseguia aproveitar minhas conquistas. Porque em toda a minha vida eu senti que eu precisava fazer mais pelos outros e eu deveria esquecer de mim. Porque era isso que eu via em muitas situações. Que o outro me importava mais do que a mim mesmo. E eu esquecia que para amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso também me amar. Porque o primeiro fundamento é me amar para amar o próximo. Você concorda? Porque se eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, se eu não me amo, como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? E eu me sentia não merecedora. Deus precisou trabalhar isso em mim. Porque o fato de eu não me sentir merecedora causava em minha vida a escassez. E eu me auto-sabotava todos os dias. Se alguém falava assim: nossa, você é muito boa no que você faz, eu falava: não. Não sou, não. E eu me sentia envergonhada por alguém estar me elogiando. Eu falava: meu Deus, por que essa pessoa me elogiando? Eu não mereço isso, não. E não era vitimismo. É porque eu passei por situações que eu tive que me sentir assim. Eu já ouvi que eu era um fardo. Eu já ouvi que se a pessoa pudesse voltar atrás, não teria a minha pessoa na vida dela. E não tô falando de pessoas que eu não conhecia, não, irmãos. Eu falo de pessoas da família e que me machucaram. E eu me sentia que eu era aquilo.
Então eu não podia ser feliz, porque se eu fosse feliz, aquilo não era algo que foi feito pra mim. Por que eu tinha por que eu podia passar por momentos que eu tinha felicidade? Se a outra pessoa não estava feliz com aquele momento que eu estava passando. Então eu esperava a aprovação dos outros. E Deus precisou restaurar em mim a minha identidade. E Deus, ele vai restaurar em você a sua identidade. E a minha identidade ainda não está restaurada, irmãos. Porque ainda tem coisas que eu falo assim, hoje eu vou comprar um perfume pra mim, porque eu tô sem perfume nenhum. E se eu gasto 30 reais em um body splash, eu fico assim, Senhor. E eu me sinto mal. Então Deus tá trabalhando muito em mim. E Deus tá restaurando minha identidade. E também vai restaurar a sua identidade, irmãos. Porque pra viver milagre, nós precisamos entender quem nós somos. Porque o inimigo, ele vai lançar palavras que machucam em nós, pra destruir nossa identidade, dizendo mentiras ao nosso respeito. Mas você é merecedor, sim, de viver coisas grandes e maravilhosas. Porque quem te gerou te faz ser mais do que merecedor. Ele nos faz ter identidade digna e restaura nossa esperança. Especialmente para quem passou por dores intensas que travaram o teu senso de merecimento. Deus, ele também restaura sanidade mental. Restaura. O endemoniado de Gadareno, Marcos 5, do 1 ao 20. Esse homem vivia isolado com comportamentos autodestrutivos. Em todo tempo o inimigo tentava destruir aquela vida, aprisionando-o espiritualmente e mentalmente. Porque a maior batalha que o inimigo trava na sua vida para te destruir começa aqui. Ele destrói o teu emocional. Irmãos, você pode ter dor no rim, você pode ter dor no pulmão, você pode ter dor no braço, no dedinho do pé. Para tudo isso tem solução e tem medicação. Tem tratamento. Agora, pro emocional, irmãos, é uma luta difícil. Pra quem trabalha aqui como psicólogo, se tiver, pode se manifestar. Mas e acredito que vai dizer a mesma coisa que eu. O emocional desestabilizado, irmão, desestabiliza todo o seu corpo. Te faz se afastar de todo mundo. Te faz ficar inseguro. Te faz não conseguir ter mais proatividade para as coisas. O emocional desestabilizado, irmãos, ele trava toda a tua vida. As maiores doenças são causadas por desestabilidade emocional. Depressão, ansiedade, até o câncer. Ele vem no nosso corpo por conta de desestabilidade emocional. Problemas na imunidade causadas por instabilidade emocional. Borderline, que é quando o seu corpo literalmente para e não vai mais fabricar nada. Não vai mais fazer você fazer nada. Acabou. Instabilidade emocional. Doenças geradas pelo emocional. O inimigo, ele destrói a nossa mente. Ele não vai destruir, porque Deus nos blinda. E eu profetizo capacete da salvação para tua mente, pro teu emocional. Capacete da salvação pro teu psicológico. Psoriase é causada por emocional. Tem vezes que aparece na minha pele e queima, irmãos, queima. E graças a Deus, por muito tempo está sem, graças a Deus eu tenho trabalhado muito, porque eu tenho ansiedade desde criança. E a minha ansiedade começou a me gerar quando adulta gatilhos que me geravam psoriase. Então começaram a aparecer várias manchas expostas no meu corpo e que queimavam a minha pele, parecia uma queimadura assim, por conta da psoriase. Gerada por quê? Instabilidade emocional. Falta de Deus? Não. Isso não era falta de Deus. Era porque as mentiras que colocavam e falavam ao meu respeito começaram a ser absorvidas ao meu coração. E uma hora o que você não fala e o que você não trata, o corpo fala. E tem hora que o corpo vai te exigir parar, porque você não vai conseguir mais absorver mais nada. E por te amar, o seu próprio corpo te para. Te isola. Porque ele entende que lá fora você vai ser machucado de novo. E essas feridas vão machucar, vão doer e vão poder até te matar. Então o corpo faz você parar.
Mas Jesus, ele libertou aquele endemoniado. E ele o viu e o vestiu, porque ele andava nu. Deus não apenas curou espiritualmente, o libertando dos seus demônios, mas também emocionalmente. Jesus, ele cura os quadros mais graves de sofrimentos emocionais, mentais, e devolve sim uma vida digna para aqueles que precisam e clamam. Irmãos, eu pedi para Jesus: Senhor, trabalha em mim, cura-me. E a cura não foi de um dia pra noite, igual foi na vida do endemoniado. Foi um processo de cura. Afinal, foram feridas e traumas gerados durante muito tempo. Durante muito tempo. E Deus precisou tratar no meu íntimo, porque o meu coração gritava por uma cura. E talvez hoje você entrou nessa live sem entender quem é essa menina que tá falando. Por que ela tá falando muito sobre mim? Você tá aqui do meu lado. Porque as dores que você carrega, até traumas de infância, irmãos. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Muita coisa dói, mas palavras ditas pelos nossos pais e pela nossa mãe na infância são os que mais machucam, não é verdade? Então, pai e mãe, tome cuidado com o que você fala pro seu filho. Porque ele vai entender que a identidade dele é aquilo que você fala. Se você fala pra ele que ele é uma pessoa que só faz bagunça, que ele é uma pessoa que ele é mentiroso, que ele é uma pessoa que ele é desorientado, louco, maluco, doido, você tá dizendo pro seu filho que aquilo é a identidade que ele tem. E sabe o que acontece quando ele cresce? Ele vai aceitar o mínimo das outras pessoas porque ele aceitava o mínimo de você. Porque aquele que devia amar foi o que causou traumas. Eu não estou falando que você não tem que disciplinar o seu filho. Aqui em casa é tudo disciplinado, sim. Fez bagunça, vai ter as consequências da bagunça. Vai ficar de castigo, sim. Vai ficar sem celular, sim. Vai ficar sem televisão, sim. Vai aprender, sim, a ser respeitoso. Vai aprender, sim, a ser uma boa pessoa. Eu não estou falando que você não tem que disciplinar seu filho. Eu estou falando para tomar cuidado com o que você declara sobre ele. Porque muitas das vezes a maior maldição, ela é falada pelos pais e pelas mães no momento de raiva. E depois, quando o filho cresce, aí ele fica louco. Aí ele fica com várias coisas que você fala: por que meu filho é assim? Ele não era assim quando ele era criança. E aí você esquece de orar pelo seu filho quebrando maldição. Maldição esta que muitas vezes nós que lançamos pelo nosso filho. Já teve momentos, irmãos, que o meu filho tava fazendo coisa, eu falei assim: menino, para de ser doido. Para com isso. Pelo amor de Deus. E depois eu olhava pra mim e falava assim: ei, o que eu falei pro meu filho? Eu ia lá e falava assim: eu repreendo a maldição que eu declarei sobre meu filho. Meu filho não é louco. Meu filho é incrível, é esperto, é sábio. Porque teve dias que meu filho uma vez trepou em cima do guarda-roupa, irmãos. Ele é pequenininho. E eu não entendi como que ele subiu naquele guarda-roupa. Eu falei assim: menino do céu, você é doido, você vai cair. No momento, às vezes a gente fala sem querer. Só que são palavras que são lançadas, que geram traumas e que geram na identidade da criança que ele é aquilo que ele não é. E eu tô falando isso pra vocês, irmãos, porque eu falo pra todo mundo: gente, eu não sou pra ninguém uma boa referência. Eu erro tanto quanto vocês. Todos os dias nós tentamos não errar. Se eu puder te fazer uma referência de coisas sobre mim, de coisas boas, é ler a Bíblia, ora, jejua. Mas não me olhe como alguém que eu não tenho defeitos, porque eu tenho muitos defeitos e eu tô tentando tratar todos eles. Todos os dias eu tento me moldar um pouquinho mais, melhorar. E não cometer os mesmos erros. Sabe por quê, irmãos? Porque da mesma forma que palavras machucam os meus filhos, palavras um dia me machucaram. E eu me sinto que eu não sou merecedora. E eu gerei ansiedade. Eu gerei crises. Eu entendi que o que as pessoas falavam sobre mim eu tinha que aceitar, porque muitas pessoas me viam daquela forma. E pessoas que pra mim eram uma referência de amor. Entende? Então tome cuidado, pai e mãe, com aquilo que você fala sobre o seu filho. E se você... Às vezes a gente até esquece que a gente acabou falando, né? Eita, que menino atribulado. Seu filho não é atribulado, seu filho é uma bênção.
Que menino abençoado. Que menino, olha, é uma criatividade, menina, que olha só pela graça. Não fale, não declare coisas negativas sobre o seu filho, mas também não declare coisas negativas sobre você. Às vezes você fala, meu Deus, como eu sou idiota, meu Deus, como eu sou sonsa, meu Deus, como eu sou... Sabe, uma pessoa trouxa, como eu sou trouxa. Você não é nada disso, você não é isso. Você é inteligente, você é criativa, você é linda, você é maravilhoso. Você tem uma essência incrível, você foi criado por Deus e tem uma identidade que tem que ser gerada em você. Você é uma pessoa merecedora, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa. Você passou por situações que te fizeram se enxergar de uma forma negativa, mas você não é aquilo que você enxergou naquele momento. Você é uma pessoa extraordinariamente incrível. E talvez no momento de dor você não enxergou isso. Você passou por um momento em que alguém te machucou e te feriu e você pensou, poxa, fui trouxa. Mas você foi, ou melhor, agiu de uma forma ruim. Mas você não é isso que falaram, pensaram, ou que você mesmo falou e pensou sobre você. Tá bom? Você não é isso. Você não é as mentiras que são lançadas a seu respeito. O dado inflamado do inferno, ele ataca aqui e ataca aqui. E ele começa nos momentos difíceis a fazer você imaginar coisas ruins sobre você. E você não é isso. Sabe por quê? Porque enquanto você ficar pensando que você é isso, você está se auto-sabotando. Aí você fala, nossa, por que Deus não faz acontecer um milagre na minha vida? Porque você não permite com que ele faça. Porque nos momentos que ele fala, eu tô trabalhando, o inimigo lança um primeiro obstáculo e você já pensa coisas ruins sobre você. E aquilo te paralisa. Então Jesus, ele cura, irmãos. Ele cura você e devolve a sua dignidade e faz você viver uma nova vida, tá bom? Lá em João 21, vai falar sobre Pedro. O Deus que restaura até mesmo aqueles que falham, tá? Pedro negou Jesus 3 vezes e ele estava emocionalmente arrasado porque Jesus já falou pra ele que ele ia negar ele 3 vezes. Mas Jesus vai até ele após a sua ressurreição e restaura-o com amor, perguntando ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus, ele devolve a Pedro a sua identidade, propósito e confiança. Esse é o nosso Deus. A lição que nós tiramos dessa história de Pedro, lá em João 21, é que Deus, ele cura as feridas da culpa e nos devolve um novo começo. Deus me curou das feridas da culpa do meu passado, irmãos. Eu falava pra Deus, como o Senhor pode querer me usar, sendo que eu sou tão falha? Sendo que já teve vezes que eu neguei você. Sendo que eu fui pior que Judas. Porque Judas, quando traiu Jesus, trocou Jesus, trocou por moedas. E eu já troquei Jesus por tão pouco. Eu já dei desculpas para não ter tempo com Deus. Eu já dei desculpas para não orar. Eu já dei desculpas para não ler a Bíblia. Eu já dei desculpas para não jejuar. Porque eu tô cansada, porque eu tô com fome, porque eu tô sobrecarregada, porque eu tô esgotada. Eu dei desculpas para não ir pra igreja. Não vou pra igreja hoje não. Inventei uma mentira. Eu troquei Jesus por pouco, por nada. Porque eu tava tão cansada emocionalmente que simplesmente não faria sentido eu ir pra igreja, sendo que aquele que eu tanto orava, tanto buscava, simplesmente não me respondeu no momento que eu queria. Às vezes a gente troca Jesus por uma festa. Às vezes a gente esquece de Jesus no meio de um festival, de um feriado. Às vezes a gente troca Jesus por amizades que só vão nos condenar. Quantas vezes você já trocou Jesus? Eu troquei muitas vezes Jesus. Quando eu saí da igreja, eu não parava de orar e de buscar a Deus. As pessoas pensaram, nossa, ela se desviou e foi pro mundão. Não. Mas eu traía Jesus.
Porque quando alguém me perguntava pra mim, você é crente? Eu falava, não. Sendo que crente é aquele que crê a Deus. Eu não estava o servindo da forma que eu deveria. Eu estava me afastando dele aos poucos. Eu neguei Jesus. E eu precisei que ele me curasse para que eu começasse a fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque eu olhava para Deus e falava, como o Senhor vai me usar nas redes sociais para resgatar vidas, sendo que eu fui a primeira que me desestabilizei. Porque eu imaginava que a minha depressão e a minha ansiedade eram geradas por falta de Deus. E quanto mais eu tentava buscar, as pessoas falavam isso pra mim, e eu pensava, então não sei mais o que eu faço. Porque eu tô orando, eu tô buscando, eu tô jejuando, será que ele não tá mais me atendendo porque um dia eu me afastei dele? E eu precisei entender que ele já tinha me perdoado, pra que eu pudesse me perdoar. Eu falava, como Deus vai cuidar de alguém que mente, fofoca, fala mal dos outros? Alguém que tem uma raiva enorme de pessoas. Alguém que literalmente começou a se posicionar de uma forma mais agressiva. Porque eu comecei a ser machucada muito, irmãos, e em questão de palavras. E eu comecei a me posicionar também. Se a pessoa falasse um A, eu falava o B, o C, o D e colocava a pessoa no lugar dela. Da segunda face, não. Ela que dê a segunda face dela, que eu vou bater nas duas. Eu tava assim, nesse nível. E Jesus precisou me me curar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu escutei muita coisa de boca calada. E quando eu comecei a me machucar num nível que aquilo começou a me afetar, e eu entrei em depressão, eu comecei a tentar me impor, mas eu me impunha na forma errada. Em vez de orar por aqueles que me feriram, eu queria ferir quem me feriu. Se você falar merda de mim, você vai ouvir 300 quilos de merda. Eu era assim. Me perdoe pela palavra, mas eu era assim. Eu comecei a ficar assim. Porque eu não tinha quem, literalmente, irmãos, agir dando risada, mas eu não tinha quem se posicionasse ao meu favor. E eu comecei a usar aquilo que eu via que o outro fazia como um posicionamento que devia ser meu para que a pessoa não me ferisse mais. Mas sabe o que eu tava fazendo? Me igualando àquela pessoa. E sabe o que acontecia? Nada. Porque ela continuava fazendo tudo que ela fazia para me machucar. E o que estava acontecendo em mim é que eu tava virando ela. Eu não tratava as pessoas assim. Só as pessoas só aquela pessoa que me feria. Me tratava como ela me tratava. Mas a gente não tem que ter reciprocidade com essas pessoas, sabe por quê? Porque eu não sou igual a ela, eu sou diferente. E aí o que acontecia? Eu falava pra Deus, como o Senhor vai usar alguém que já pensou em dar uma de Nazaré Tedesco? Eu falei, no dia que essa pessoa vir falar merda pra mim na frente da escada, eu vou tacar essa pessoa na escada. Essa pessoa vai conhecer Jesus mais cedo. Irmãos, eu tava nesse nível de estresse, de tão nervosa que eu tava com aquela pessoa. Eu fiquei 6 anos sendo humilhada. Eu falei assim, ó, eu não aceito mais. Eu comecei a me impor. Só que eu comecei a me impor de forma errada. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. E o nosso passado, irmãos, ele não é bonitinho, não. Ele não é fofinho, ele não é cheiroso. Não. Eu não tinha quem me defendesse. Então eu aprendi que se aquela pessoa fazia aquilo que me machucava, eu ia fazer igual com ela, pra que ela visse o quanto me doía e pra que eu me defendesse e ela entendesse que ela não ia fazer mais aquilo. E sabe quando foi que essa pessoa parou de me machucar? No dia que eu cheguei nela e falei assim, a gente pode conversar? Eu estou totalmente machucada por tudo aquilo que você já fez eu passar. E eu acabei me colocando de uma forma que você me tratava. Da forma que você me tratava, eu comecei a te tratar. E eu te peço perdão. Deus me fez pedir perdão pra quem me feriu, sendo que a ferida foi eu. Mas eu comecei a ferir também, com palavras. Então, eu tive que pedir perdão. Já pensou Deus olhar pra você e falar assim, ó, vai nem quem te feriu e vai pedir desculpa? Você ia quebrar teu ego, quebrar o teu orgulho, pra falar, Senhor, eu tô aqui pra ser transformado. E a primeira coisa que ele fala pra você é, vai nem quem você feriu e vai pedir desculpa.
E sabe quem te feriu? Você vai nas pessoas que te feriram e você vai pedir desculpa. Mas Deus foi ela que me feriu, mas você vai pedir desculpa. Vai dizer que ama e vai encerrar o vínculo de forma boa. Para que não doa mais em você. Porque, irmãos, o perdão a gente dá pro outro não porque a gente é extraordinário, mas porque a gente entende que nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Porque eu sei que um dia eu vou fazer alguma coisa muito, muito triste e Deus vai ter que me perdoar. Só que Deus vai perdoar na mesma medida que eu perdoo. Então eu tive que aprender a liberar perdão. E eu tive que chegar em quem me feriu, em quem me humilhou, em quem mais me machucou e mais gerou traumas em mim. E falar para aquela pessoa, eu peço perdão para você. E eu peço que você me perdoe por tudo aquilo que eu te fiz que te machucou. E eu também te perdoo de tudo aquilo que você me fez que me feriu. E com respeito e com amor que eu tenho por você, por meio de Cristo, porque eu não amava aquela pessoa. Mas por meio de Cristo eu te amo. E eu lhe peço perdão. E encerro aqui o nosso ciclo. Você, por mais que é parente, você não vai mais me machucar. A partir de hoje eu não quero mais falar com você, não vou mais conviver com você. Para que eu não te fera mais e para que você não venha mais me ferir. Porque eu te amo em Cristo Jesus e eu não quero mais te machucar. Eu sou grata a Deus pela sua vida, eu sou grata a Deus por tudo que você já fez por mim. Irmãos, a pessoa só me feriu. Eu sou grata a Deus por tudo que você fez por mim. Porque foi lições que eu aprendi. E eu te perdoo e eu peço para que você me perdoe. E eu vou orar para que Deus te ensine a me perdoar. E eu vou orar para que Deus me ensine a te perdoar. Porque eu preciso fluir e eu quero também que você flua. Porque sua vitória vai ser as minhas. E eu falei para aquela pessoa. E aquela pessoa olhou pra minha cara e falou assim, ó. Eu vou falar pra família inteira que você falou que você não quer mais falar comigo. Eu vou falar pra família inteira que você falou que você não vai mais querer conviver comigo. Eu vou falar pra família inteira que você é esse tipo de pessoinha. E eu tive que olhar pra aquela pessoa e falar assim, amém, pode falar. E se me perguntarem, eu vou falar. Eu tive que me afastar pra que eu não pudesse mais ferir aquela pessoa e que ela não pudesse mais me ferir. Afinal, na história, fomos nós duas que erramos. Você que me feriu e na minha garganta entalado, fala que foi 6 anos, fala que foi 6 anos, fala que foi 6 anos. E eu falei, e eu que também te feri. E minha vida começou a fluir, irmãos. A Juliana que vocês veem hoje foi uma Juliana transformada, porque aquela pessoa me machucou tanto, irmãos, que eu falava pra Deus, Senhor, eu quero que ela sinta 1% de toda a dor que eu tô sentindo. E aí Deus olhava pra minha cara e falava assim, não, você vai ser ferida mais um pouquinho, porque você ainda não entendeu o que eu tô fazendo. E aí foi quando Deus ele teve que trabalhar em mim pra falar, olha, você precisa de uma cura com urgência e eu vou curar você. Mas você tem que entender que você precisa perdoar até quem te feriu. Sabe por quê? Porque pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Hoje eu e essa pessoa, se ela precisa falar alguma coisa comigo, eu vou escutar. Se ela precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Não vou olhar pro passado. Falo pra Deus em todas as minhas orações que eu sou grata pela vida dessa pessoa, oro por essa pessoa, agradeço a Deus por tudo que essa pessoa conquista, desejo sempre o melhor pra essa pessoa em oração. E sim, cada vitória dessa pessoa eu falo, Deus, obrigada pelas vitórias dessa pessoa. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem pela vida dessa pessoa. Juliana, você é uma pessoa que vai conviver com essa pessoa de novo? Não, porque perdoar não é conviver. Porque eu sei que essa pessoa vai me ferir. Porque ela ainda, gente, joga indiretas que me ferem. Mas sabe o que eu faço? Eu não faço nada. Eu ajoelho e falo, Senhor, cuida dessa pessoa, abençoa ela, guarda. Porque, irmãos, eu posso não amar de todo o meu coração, mas o meu maior amor é demonstrado através da minha oração. E aos pouquinhos eu só olho para aquela pessoa e falo, sabe por que ela me fere? Porque talvez um dia ela tenha sido ferida. E quem tem traumas e feridas abertas também gostam de traumatizar e ferir. Eu só falo para o Espírito Santo, cuida dela, trata ela, tenha um encontro com ela. Porque eu sei que quando o Senhor tiver um encontro com ela, isso daí muda. Deus curou as feridas e a culpa de Pedro. E devolveu a Pedro um novo começo.
Deus curou a ferida e transformou a Juliana. E hoje a Juliana é uma nova pessoa, porque Deus transformou. Eu vim falar pra você que não é porque eu não bebi, não usei droga, não fiz isso, que eu não precisei de uma cura e uma transformação em mim. Deus precisou curar e me transformar. E hoje Deus também quer curar e transformar você. Porque pessoas curadas curam. Pessoas transformadas transformam. Pessoas que fluem fazem outras pessoas fluir. As histórias que a gente falou aqui mostrou que Deus se importa conosco, principalmente com o nosso interior. Ele cura. Você viu aqui na palavra. Deus, ele cura. Deus, ele restaura. E nos dá uma nova identidade. Propósito, direção e novos começos. Esse é o seu Deus. Então não aceite menos do que isso. Porque esse é o seu Deus. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de dar-lhe paz e não de fazê-lo mal, mas te dar um futuro com esperança. Esse é o plano que Deus tem para você. Esse é o plano que Deus tem para sua vida. Aquele que devia te condenar olhou para mim, olhou para você e disse: vem para mim que eu vou cuidar de você, eu vou curar você, eu vou transformar você porque eu te amo. Aquele que devia te condenar, ele disse que ama você, e ele disse que para você tem solução, e ele disse que uma nova história ele tem para ti. Ele disse que um futuro bom e com esperança ele tem pra você. Ele não falou pra você: por causa do seu passado você é condenado, amém. Ele falou pra você: eu bem sei os planos que eu tenho sobre o seu futuro. Então vem pra ele, porque ele não quer te condenar. Ele quer te dar um futuro bom, de paz, um futuro com esperança. Isso não significa que você não vai ter dias ruins, mas que todo tempo ele estará contigo. O seu passado pode ter sido difícil e você pode ter feito coisas que você se culpa muito, mas Deus já te perdoou, então também se perdoe. O seu passado foi difícil, foi cheio de traumas, foi cheio de lutas, de humilhação, de zombaria, de coisas muito difíceis que você passou. E também de situações que você pode olhar e falar: como Deus vai me aceitar, sendo que eu fiz tanta coisa ruim. Mas o seu futuro está nas mãos de Deus, daquele que transforma a dor em propósito. Deus transformou a minha dor em propósito. Hoje eu curo porque eu fui curada. Hoje eu levo transformação porque eu fui transformada. Não importa o quanto você se sinta quebrado hoje, porque há um Deus no meio desse processo de cura que vai sempre te dar novos começos. Inicie toda vez, se for necessário. Todo dia recomece se for necessário, mas não pare. Volta para Jesus, porque Ele é aquele que está de braços abertos dizendo: filho, é só o primeiro passo que você vai me dar, e eu vou começar a curar você, transformar você, moldar você, te dar direitos a novos começos. Uma nova história eu coloco na sua vida, porque você não será mais uma criatura, mas sim uma nova criação, porque eu faço nova todas as coisas. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você, porque eu não sou alguém que é invasivo. Eu trabalho mediante os seus passinhos diários. Esse é o seu Deus. Então, para você que ouviu essa palavra e sentiu: eu preciso dessa cura, eu preciso dessa transformação, eu preciso mudar, eu te apresento um Deus que cura, muda, molda, transforma, edifica, restaura, dá novos começos de uma nova oportunidade. Um Deus tremendo, forte, que não falha, e que se for para salvar você, Ele entra em fornalhas, te faz andar sobre as águas, entra na cova dos leões, onde você estiver, independente do lugar, quão difícil for o acesso, ou quão impossível for o sinal ali de telefone. Em todo tempo Ele está com você. E Ele te ama. Então, se você se sentiu edificado por essa palavra e quiser colocar aqui, sabe, o seu nome: Ju, eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero fazer isso com você.
Eu quero poder declarar isso pra você. Então, se você quiser se identificar, se identifique. Se você quiser levantar a mão e falar, eu tô aqui, eu quero esse novo começo, pode escrever nos comentários. Se você está se sentindo sobrecarregado e precisa de uma nova solução para o seu caminho, talvez, irmãos, a gente tenha se afastado do Senhor e não tenha percebido, mas se você quiser, você pode estender agora as tuas mãos e dizer, Senhor, Ju, eu tô aqui. Essa palavra falou comigo e hoje eu quero um novo começo sobre a minha vida. A paz, Senhor. Bom dia. Eu vou falar pra você e você repete, amém? Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu declaro hoje sobre céus e terras que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que o meu nome está sendo escrito hoje no livro da vida. E uma nova história começa em mim. Você pode colocar aqui nos comentários, hoje uma nova história começa em mim? Que lindo, eu amei essa frase. Cadê a caneta? Uma nova história começa em mim. Hoje, uma nova história começa em mim. Hoje uma nova história começa em você. Declare nos comentários. Escreva nos comentários. Hoje uma nova história começa em mim. Mesmo você não tendo aceitado Jesus hoje. Já é velho de carreira. Uma nova história começa em você. Uma nova história começa em mim. Eu vou printar depois e vou colocar lá nos nossos stories no Instagram, irmãos. A partir de hoje você não é mais uma criatura, mas é um filho. Não é só parte de uma criação, mas é a mudança para uma geração. Através da sua cura, vidas serão curadas. Através da sua transformação, vidas serão transformadas. Através da sua edificação, vidas serão edificadas, porque o impacto da sua vida será um impacto para muitas outras vidas. Eu vou orar por você antes de encerrar. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E agradecer a Deus porque, irmão, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Nós temos milhares de motivos para desistir, mas nós continuamos. Por quê? Porque Deus está contigo, porque Deus está comigo. Para você que já começou a nos seguir, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à nossa família, seja bem-vindo à nossa festa. E para você que aceitou Jesus hoje, parabéns, seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta aos braços do Pai. Há uma festa no céu, irmão, quando um filho a casa torna. Então seja bem-vindo. Bem-vindo. Eu vou orar por vocês. Amém, amém. Irmãos, eu sempre tô lendo os comentários, tá? Aí, às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo, porque às vezes eu posso perder a minha linha de raciocínio. Tô tão conectada com a mensagem. Vou orar por vocês. Então me perdoem se eu não respondi a alguém, viu, irmãos? Mas Deus abençoe, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. É que vocês se sintam sempre acolhidos e sejam bem-vindos sempre, porque aqui é a casa do Pai, né? Com certeza, com certeza. Irmãos, os irmãos que estão me seguindo, que já me seguiram hoje, eu vou colocar vocês no caderno de oração. Os irmãos que já começaram a me seguir faz tempo, fiquem em paz que vocês já estão no caderno de oração, tá? A gente tem um caderno de oração que eu coloco todos os novos seguidores e as pessoas que vão comentando nos vídeos. Às vezes a pessoa comenta assim, Ju, não sou seguidor, mas por favor, ora por mim. Eu tô orando por vocês, coloco no caderno de oração também, tá bom? Vamos lá? E muito obrigada pelos presentinhos. Deus abençoe demais a vida de vocês. Léo, muito obrigada também. Deus abençoe demais. Muito obrigada, muito obrigada. Senhor, eu quero lhe agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigada pela vida do meu irmão amado em Cristo Jesus, a qual o Senhor me deu a oportunidade de conhecer. Obrigada, Deus, pelo cuidado diário que o Senhor tem com ele. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos constrange, pelo seu amor que nos restaura, pelo seu amor que nos refaz, pelo teu amor que nos cura. Hoje, Senhor, eu peço para que o Senhor vá estando, Senhor, meu Deus e meu Pai, tocando em cada coração e trazendo cura. Cura para os sentimentos de rejeição, cura para os sentimentos de abandono, medo de solidão, sensações de que ninguém se importa. Traga cura para as humilhações, para os traumas feitos por palavras, gerado por atitudes e ações do outro. Também por palavras e atitudes geradas pela nossa própria ação. Senhor, repreende os traumas causados pela dor da traição. Relacionamentos frágeis, medos de confiar, dificuldade de enxergar o seu próprio valor, sentimentos de indignidade, dúvidas, feridas que não foram curadas e que tem transformado essa pessoa em uma pessoa cativa espiritualmente. Vai repreendendo, Pai, esse tipo de sensação, porque o Senhor veio para curar, o Senhor veio para libertar. Então cura, Senhor, as nossas dores que ninguém vê. Acolhe as nossas emoções, visita a nossa mente e a renova. E traga alívio de dentro para fora e transformação. Que a partir de hoje não venhamos mais ser os mesmos. Que tudo venha começar a fluir de forma extraordinária. E que o Senhor venha nos curar e nos ajudar a avançar todos os dias mais e mais. Vai tocando em cada coração, trazendo alívio e a paz que excede todo entendimento. Obrigada por ser o nosso Deus, o Deus que nos vê no meio do oculto, no meio do secreto. Obrigado por não ignorar as nossas lágrimas e por não ignorar a nossa súplica e o nosso clamor nesta manhã. Obrigada por nos sustentar, obrigada por nos reerguer e muito obrigada pelo teu amor, Pai. Eu confio em Ti e sei que o Senhor é um Deus de cura e que o Senhor irá curar cada parte do nosso ser. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém. Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine demais a sua vida. Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine demais os teus caminhos. Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine demais a tua nova caminhada. O inimigo tentou te envergonhar e te paralisar. Mas sabe uma coisa? Ele não conseguiu. Deus é fiel esse cuidado de você. Deus é fiel e Ele guarda você. E Ele te ama tanto. Obrigada, Jesus, obrigada. Não temas. E não para. Não perca a esperança, mesmo que o mar da vida pareça estar um pouquinho mais agitado. Porque é no meio desse cenário que Deus se apresenta e faz tudo acalmar. O seu Deus, Ele ouviu o seu clamor e Ele tem vindo de encontro com a minha vida, com a tua vida, para mudar histórias. E grandes serão as mudanças que vão vir. Então descansa o seu coração, não tema, segue adiante, não olhe para trás, confia no Senhor, segura nas mãos de Deus e apenas vai. Porque Ele fará melhor. Quem te chamou foi Deus. Então não temas, porque Ele garante a provisão e a solução. O seu Deus te dará novos começos. E os primeiros passos começam hoje sobre a sua vida. Não para. Não para. Jesus te ama muito. E a cura chegou. A vida chegou. A restauração chegou. A provisão chegou. A transformação chegou, porque Jesus chegou. E nessa manhã, Ele começa a me transformar e transformar você. Lembre-se desse dia, porque esse dia ele foi marcado por um encontro entre nós e Ele. E Ele vai nos transformar para conseguirmos viver além daquilo que sonhamos, esperamos e almejamos. E a primeira cura começa aqui, começa em nós, a primeira restauração. Então descansa o seu coração, porque o melhor o Senhor fará. E tudo se fará novo, porque Jesus está presente, Jesus está no meio do cenário. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Irmãos, essa live vai ficar salva no YouTube e no Instagram. E eu vou soltar alguns trechos dessa live aqui também no TikTok e também lá no Kawaii. Então,
Que Deus abençoe demais, guarde, proteja e ilumine vocês. Sejam bem-vindos à nossa casa, bem-vindos a essa grande família em Cristo Jesus. Que os seus dias e sua semana sejam marcados por transformação, edificação e grandes mudanças. Boas notícias chegando para a glória do Senhor e uma semana mais do que bem-sucedida para a glória do Senhor. Amém? Volto com vocês hoje, 10 horas da noite, para o nosso momento de oração. Para você que precisa de oração, não fica com preguiça, não. Vem 10 horas e vem orar junto comigo. Porque o primeiro passo também tem que ser dado por você. Tem coisas que só você vai conseguir mudar na sua vida quando você der o primeiro passo. Então, eu vou estar orando por vocês à noite. À tarde também eu vou estar orando ali com o meu caderninho de oração. Mas à noite, 10 horas, nós temos um encontro aqui marcado para o nosso momento de oração. E eu convido você a estar comigo. Amém? 10 horas, eu espero você. Vem comigo, vamos orar juntos. E vamos aí avançar para aquilo que Deus nos prometeu. Amém? Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine. Fiquem com Deus. Até mais tarde, 10 horas. Tchau.